Fala pessoal, nós estamos aqui sempre batendo um papo, falando de como o Brasil pode estar retomando o seu caminho, né? Que nós estamos em situação bem complicada. E eu tenho a honra de estar com o professor Dark Costa, que foi vice-presidente do BNDES. Professor Dark Costa, seja muito bem-vindo, obrigado por estar conversando conosco. E eu já começo de cara, professor, como o Brasil pode retomar um caminho de crescimento? O senhor que já tem uma estrada, viu vários governos indo e vindo, mas parece que a gente não sai do lugar e pior, às vezes dá a impressão que nós estamos indo para trás. As pessoas estão pessimistas com o seu futuro. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, falando sobre isso, em especial com você, Fernando. Mas o que é relevante entender é o seguinte: o Brasil é um país de dimensões continentais, com diferentes processos evolutivos nessa sua marcha para o progresso. O que é relevante entender é o seguinte: o Brasil é um país que necessita de um projeto nacional de desenvolvimento. O Brasil é um país que precisa de planejamento. O Brasil é um país que precisa de ter uma visão de longo prazo. O que acontece é que nos últimos 40 anos, o Brasil perdeu isso. O Brasil não tem, nos últimos 40 anos, nas suas elites políticas, uma visão de longo prazo para esse país. Essa é a grande questão. Isso não foi assim. Por exemplo, entre 1930 e 1980, a chamada era getulista, o Brasil tinha um projeto para esse país, um projeto de desenvolvimento, que era basicamente o seguinte: em 1930, quando eles assumem o governo, o Brasil era uma fazenda decadente de café. O Brasil era um espaço que contribuía na economia mundial no fornecimento de uma especiaria pós-sobremesa. E o mundo havia entrado numa crise brutal. Então, uma coisa que, como estamos vivendo hoje, especiarias pós-sobremesa normalmente são abandonadas em crises brutais. E o Brasil, então, viu-se completamente desamparado. Por isso é que a Revolução de 30 traz um projeto de desenvolvimento para esse país, que se configurava em três movimentos. Primeiro, a industrialização, que a indústria é o motor do desenvolvimento. O Brasil é um país agrário, totalmente agrário e fornecedor de café. Depois, outra coisa que vinha com isso era a urbanização. Se você faz indústria, você não faz no campo, você faz na cidade. Então, não é necessário urbanizar o país. O país era um país rural, passou a ser um país urbano. E depois era necessário integrar o país. O país era um país desintegrado. Você, para vir do norte para o Rio, por exemplo, você tinha que pegar um barco. Peguei um Ita no norte para ir no. Tem uma música sobre isso. Então, o que acontece é o seguinte: o Brasil tinha que ter um projeto que objetivasse as três coisas: industrializar, urbanizar, integrar o território nacional. Mas para fazer isso, era necessário que, se o setor privado não fosse capaz de fazê-lo, o Estado teria que fazer. E foi isso que foi perseguido durante 50 anos. Isso foi profundamente exitoso, porque o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo Sim. entre 1900 e 1980. E a partir de 1980, nós perdemos isso. Perdemos porque quem voltou a dominar o país são as elites oligárquicas que mandavam no Brasil antes de 1930, as oligarquia cafeeira paulista, basicamente, que passou a ser, a partir de 1980, uma oligarquia rentista. Ela não tem preocupação com a produção, ela tem preocupação com a renda. E essa renda é feita mediante a exploração do setor produtivo. Então, nós vivemos o pior dos mundos, porque nós estamos sem projeto e com uma oligarquia que objetiva basicamente predar a produção. Predar, quer dizer, se apropriar da produção por meio de taxas de juros extorsivas, por ações de tributação que são totalmente regressivas e outras coisas mais. É o que nós estamos assistindo nesse país. E esse governo que aí está corrobora essas teses. Está mantendo o mesmo projeto de destruição desse país. Eu devia ter imaginado diferente, porque quando dava certo, era diferente. Mas ele embarcou no mesmo discurso, porque ele é dominado pela oligarquia rentista paulista. É essa a questão. E engraçado que o senhor falou do período pré-30, a impressão que eu tenho que o Brasil voltou a aquele período pré-30, porque
sobrevive basicamente de exportação de commodities, né, da soja, entre outros. A gente está um país desindustrializado, a urbanização caótica nas nossas grandes cidades, temos comunidades e não temos nem saneamento básico para boa parte da população. Quer dizer, a gente parece que está voltando tudo ao contrário. E estamos sendo sempre nessa exploração. Que a gente fala dessa questão do rentista, o que a gente está falando para quem está nos ouvindo? As pessoas, os grandes, né, os super ricos, milionários brasileiros estão ganhando dinheiro com título de juros da dívida pública, sem fazer uma indústria, sem gerar emprego. E aí nós estamos na situação que estamos. É isso aí. Exatamente isso. Nós voltamos a ter a dominação de uma elite oligárquica rentista. É tão simples quanto. E essa ideia de o país ser fornecedor de commodities coloca o país perifericamente nas relações de produção no mundo. O Brasil passa a ser um país de fornecimento de produtos primários. E a sua população passa a ser uma população explorada, porque fornecer produtos primários não agrega efetivamente a riqueza do conhecimento. O que faz a mudança do processo é você dar à sua população possibilidade de usufruir do conhecimento, do progresso tecnológico, da capacidade de melhorar os produtos que faz, etc, etc. Um exemplo marcante dessa melhora é o que aconteceu com a China. A China era um país profundamente dependente de produtos primários e transformou-se em uma nação industrial. Hoje caminha para ser a fábrica do mundo. Por quê? Porque agregou à produção tecnologia. Isso se faz na indústria. Sim. Por que a indústria é melhor que a atividade da agricultura ou a atividade de mineração? Porque na indústria, as inovações, o conhecimento técnico, acontece de forma muito mais rápida do que na atividade agrícola ou na mineração. E a inovação, a coisa nova, que aumenta a produtividade, é a mola da acumulação capitalista. Você só inova para ser monopolista, para você fugir à concorrência. Você transforma o teu produto num produto melhor para que o teu concorrente perca mercado e você ganhe. E quando você ganha mercado, você ganha lucro. Quando você ganha lucro, você acumula. Quando você acumula, você reinveste na busca de mais lucro. É assim que o sistema capitalista funciona. Agora, você ficar preso à produção de soja, por mais produtivo que você seja, você tem um limite, que é o limite do que a terra pode dar. A terra não pode dar mais do que aquilo, porque ela não agrega inteligência. A terra é terra. O que agrega inteligência é o ser humano. Não, Então, esse é o nosso problema. não, e o interessante é que nós estamos falando da questão agrícola, mas não estamos dizendo que é algo ruim você ser um produtor de soja. O que estamos dizendo é o seguinte, que no Brasil nós, por exemplo, produzimos a soja, mas nós não produzimos o maquinário que você usa para poder colher a soja. Boa parte da colheitadeira vem do Canadá, vem de outros países. Então, olha o problema, nós vendemos o grão, mas compramos maquinário, compramos tecnologia. A gente vende soja para E comprar o celular da fertilizante, Samsung. e o fertilizante, os defensivos e tudo que você utiliza, que no final das contas é 60%, 70% do valor do grão da soja, vai para fora. Nós estamos numa situação pior do que na época do café. E na época do café, a semente era do Brasil, a terra era do Brasil, a terra já não sei se é mais do Brasil, a produção era exportada por empresa brasileira, a linha a trade do café era brasileira. Né? Hoje não é mais nada, tudo isso está sendo entregue. O porto está sendo entregue, a linha férrea está sendo entregue, e mais do que isso, soja é elemento para a produção de várias outras coisas, a começar pelo óleo de soja. Eu não vou pegar só o óleo de soja, tá certo? Mas é elemento central para a produção de ração, para você fazer proteína, é elemento central para a produção de uma série de outras coisas que você não utiliza. Você vende o grão da soja e os outros vão processar. Mesma coisa com café. A Alemanha, se produzir nenhum grão de café, ganha muito mais dinheiro com café do que o Brasil, que trabalha com blend. Vai lá, faz mistura, vende café em cápsula, vende máquina de café, não sei o que lá, e o Brasil só vende o grão. Outra coisa que é importante colocar aqui, o Brasil seguiu nessa época, Vargas,
Essa ideia da industrialização, da urbanização e da integração. Mas a industrialização, para ser completada, ela tem que ser verticalizada por completo, ela tem que produzir um trecho vertical. O que é isso? Desde o minério de ferro até a máquina feita com ferro. Tudo feito aqui. No Brasil, a industrialização não foi completada, primeira coisa. A segunda coisa, a mesma coisa, a urbanização. Urbanizar não é botar gente na cidade, não. É mais do que isso. É botar gente na cidade, mas dar a ela emprego, dar a ela educação, dar a ela saúde, dar a ela segurança, dar a ela uma série de coisas. O Brasil não fez isso. O Brasil colocou gente na cidade e não preencheu esses requisitos que eu estou colocando. Então, urbanizar ainda pressupõe como um processo histórico a ser perseguido no Brasil. A industrialização ainda continua com um processo histórico a ser seguido no Brasil. E a integração do território nacional também, porque 50% do território não é acessado. 50% do território nacional você não acessa. Vocês sabiam disso? Não se acessa o território nacional. Então, o Brasil continua tendo os mesmos pressupostos do projeto da era Vargas. Mas hoje tem que perseguir justiça social. Tem que dar a todos o direito de ser cidadão. Porque antes não era assim também. É bom dizer isso. Na era Vargas não era assim também. Na era Vargas, a prioridade era o crescimento, não era a cidadania. Nós temos que criar um projeto que dê crescimento com cidadania. Todo mundo tem escola, todo mundo tem hospital, todo mundo tem segurança, todo mundo tem emprego. Porque a grande questão é o emprego. A grande questão que nós temos que perseguir é o emprego. E vou explicar por que o emprego. Porque o emprego é a única forma de você socializar um homem, colocar ele na sociedade. Ele tem emprego, ele está fora da sociedade. Verdade. Então, essa é uma questão que nós temos que perseguir, a questão do emprego. Isso é um projeto que deve perseguir o país. O país deve perseguir a questão do emprego. Não é inflação, não é nada disso. O objetivo central de uma economia é gerar emprego para 2,5 milhões de brasileiros que todo ano ingressam no mercado de trabalho. E nós estamos fazendo o contrário, nós estamos tirando postos de trabalho. Para vocês terem uma ideia, a cidade do Rio de Janeiro, de 2014 para cá, perdeu 500 mil empregos. Tinha uma carteira assinada, tinha uma população com 2 milhões de pessoas com carteira assinada. Hoje tem 1,5 milhão e continua caindo. E continua caindo. O que esses governantes, prefeito, governador, presidente, veem com respeito ao emprego para a cidade do Rio de Janeiro? Fala na cidade do Rio de Janeiro. Né? No estado do Rio, a mesma coisa. Você tinha perdeu 800 mil empregos. O Rio de Janeiro perdeu 500 mil. O estado do Rio perdeu 800 mil empregos. Em vez de estar gerando empregos, de 2014 para cá, nós estamos destruindo postos de trabalho. É isso. Uma coisa que eu não consigo entender, professor, porque o que a sua análise está totalmente correta, a gente defende muito a questão de termos um projeto de país, nacional de desenvolvimento, né, desenvolver, mas privilegiando o brasileiro, novas indústrias, empresas brasileiras. Mas por que nós vemos ainda na mídia tão forte um discurso que não preza pelo desenvolvimento, preza pelo ajuste fiscal, reduzir gasto do Estado, diminuir o Estado, que o Estado é um grande problema? Por que nós vemos a mídia e vários economistas ainda com esse discurso tão anti-desenvolvimento que estão precisando tanto no Brasil? Por que essa É assim. intoxicação ideológica? Vou explicar a você o que acontece. Na verdade, a mídia, de uma forma geral, obedece os ditames dos rentistas. Os donos de jornal são dentistas, rentistas também. Na verdade, o que eles estão defendendo é o lado deles. Quando eles dizem diminuir o Estado, é para aumentar a parcela de juros que vem dos tributos. É tão simples quanto. Isso é fácil de entender. Por que cortar, privatizar? Isso é para garantir o pagamento dos juros. É um processo objetivo, claro, de sangria da coletividade em prol de poucos. Por isso é que na pandemia, 34 bilhões foi o aumento das fortunas no Brasil, no meio de uma pandemia. Os rentistas ganharam 34 bilhões. Uma coisa absurda.
E é interessante que eles maqueiam essa verdade do povo com distrações, né? Aí é a questão, a culpa é do homossexual, a culpa é dos comunistas, aí porque o problema. Eu vejo o seguinte: todas as questões que se apresentam, e essas questões a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com elas, para saber até onde que elas não são distrações para nós nos perdermos e sairmos do foco principal. Qual é o foco principal? É gerar renda para a população, não é gerar renda para os privilegiados. Né? O objetivo principal é gerar emprego para a população, é gerar condições melhores de vida da população. Você vê discussão sobre isso? Eu não vejo. Não. Eu vejo basicamente discutir outras questões de toda ordem, inclusive questões que nos divide, não nos une. Você pode observar que eu estou falando que as questões que se colocam são questões que dividem a sociedade, não a unem. Então, nós estamos vivendo uma crise seríssima. O Brasil está mergulhado numa crise seríssima, talvez a principal crise da sua existência. Já vão fazer 200 anos. A principal crise da existência do Brasil, nós estamos mergulhados nela. E para sair dela, só com um projeto nacional de desenvolvimento. Volto a dizer a você, só unir a sociedade em torno de busca de um desenvolvimento que atinja toda a sua população. Para isso, tem que ter um projeto, um planejamento, uma coisa que pense o longo prazo. Na sua Então, opinião, eu quais quando seriam os pontos desse projeto fundamentais para o Brasil sair da onde está? volto às mesmas questões que estavam lá postas em 30. Industrializar, nós temos que reindustrializar o Brasil, porque o emprego industrial é muito mais remunerativo do que o emprego no setor de comércio ou de serviço. Né? Eu fiz um estudo aqui sobre economia no Rio de Janeiro há pouco e vi o seguinte: o emprego industrial no Rio paga em média R$ 5.000. O emprego no setor comércio paga 2. O emprego no setor de serviços paga 2. Então, a indústria é efetiva. Primeiro, então, voltar à ideia da industrialização. Depois, voltar à ideia da urbanização, porque a urbanização tem uma outra componente aí que eu não coloquei. Você fazer política social na cidade é muito mais fácil do que fazer no campo. Muito mais fácil, porque você tem condições de trabalhar com escala. São muitas pessoas morando juntas, então você pode muito mais facilmente vacinar as pessoas. Estou dando um exemplo simples, É. do que sair vacinando o pessoal no campo. Custa muito mais caro. E a outra coisa é o seguinte: é integrar o território. O primeiro elemento para você gerar riqueza é dar infraestrutura. A infraestrutura induz o desenvolvimento. Se você cria uma via rodoviária num espaço onde não tem nada, bota energia elétrica, bota comunicação, pode ter certeza que o progresso vai atrás. Vai a geladeira lá atrás, porque alguém vai morar naquele lugar, vai lá o liquidificador, vai lá o carro, que o cara vai precisar do carro para se deslocar. Então, o progresso caminha assim. A infraestrutura induz o desenvolvimento. Ela não só integra mercados ou irriga mercados, ela induz. Então, nós temos que trabalhar com essa ideia. Essa ideia é fundamental. Infraestrutura é a base de um projeto de planejamento. Tem que projetar como é que vai fazer a estrutura fundiária do Estado e como é que vai construir as ligações dessa estrutura fundiária. Você não vê nada disso no Brasil. O Brasil está entregue à matroca. Vamos dizer, a matroca é o seguinte: sem rumo. O Brasil está sem rumo. Tá? E não está de hoje, não. Está desde 1980 que o Brasil está sem rumo. O último projeto que o Brasil teve foi da era Geisel. Talvez escolhemos o Geisel, etc. Não escolhemos, não. Acho que o Geisel tinha um projeto para esse país. Se era certo ou errado, eu não sei. Mas tinha um projeto. O que o pior é não ter nada. É aquela história. Pior do que decidir errado é não decidir. É pior. Mas, professor, nesse período de redemocratização, nenhum dos governos que passaram teve essa ousadia de ter um projeto de país. O Itamar teve aquela situação do Plano Real que vai estagnar a questão da inflação. Mas o governo Lula e Dilma também não. Eu lembro que tem a história do PAC, de aceleração da economia. Por que isso não gerou esse projeto do Brasil?
Primeiro que o PAC era uma figura de retórica. Vamos começar por aí. O Era um PAC era uma marketing, uma figura propaganda. era o marketing, vamos chamar de marketing. Segundo, que era o seguinte: o problema é que você não pode fazer as coisas sem planejamento. Então, eu não posso fazer as obras sem avaliar quais são as consequências futuras dessas obras. Então, vou lhe dar um exemplo. O exemplo, por exemplo, do São Francisco. O exemplo do desvio do Rio São Francisco. Né? Quando você faz um projeto desse tipo, você tem que fazer seguindo os cânones do planejamento. Tem que prever os tempos e movimentos para que esse troço ocorra. Eles fizeram o negócio sem prever a alocação de recursos próprios. Então, hoje você está com 3.000 obras paradas no Brasil. 3.000 obras paradas no governo federal. Não vou falar nem no governo estadual nem municipal. Você imagina que é você construir, por exemplo, um exemplo simples para quem está escutando entender. Você vai fazer uma escola. Aí você faz a fundação da escola. Bota lá os ferros, tal, faz o radier, etc, etc. Muito bem. Aí para, não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque não planejou. Aquilo vai se estragar. Aquele dinheiro foi jogado fora. A escola não vai ficar pronta. As crianças não vão ter banco escolar para sentar. Mas se gastou dinheiro, se jogou dinheiro fora. Isso é o PAC. O tal do projeto da Dona Dilma, Minha Casa Minha Vida, da maneira como foi articulado o projeto, tinha que dar errado. Tinha que dar errado. Não é estruturando um projeto de forma sem trabalhar com quem decide as questões a nível municipal que você faz o programa andar. Porque o problema é o seguinte: quem sabe das necessidades de habitação de uma cidade é quem vive na cidade, é o prefeito. Pô. Esse troço tem que caminhar assim. O problema que eu vejo é o seguinte: a administração petista era cheia de boas intenções e muito mal administrada, pessimamente administrada, tá? Porque não tinha planejamento, era da mão para a boca. Né? E agora com Guedes, com Guedes e Bolsonaro, nós temos planejamento? Você está fazendo uma pergunta ou está fazendo uma piada? Eu não sei o que você está fazendo. Eu acho que nem início, nem por intenção tem. A única coisa que eles pensam é como resolver a situação deles. Pô. A impressão que me dá é essa, tá certo? Porque eu não consigo entender determinadas coisas. Por exemplo, a ideia da privatização. Eu vou perguntar a você o que vai resolver essa privatização, a não ser garantir recursos para continuar se transferindo recursos para o setor privado rentista, porque não vai se fazer nada do ponto de vista produtivo. Isso não traz nenhuma produção para o país, nada, absolutamente nada. Vou privatizar a Eletrobras, e daí? O que vai acontecer? Vou vender o que eu tinha feito? Eu quero saber o seguinte: por que não privatiza o futuro? Por que não faz o seguinte? Porque vou fazer uma usina tal, tenho um projeto aqui, você bota o dinheiro aqui, fica no setor privado. É uma coisa a ser feita. Aí pode ser até que faça sentido. Eu acho que não faz, mas pode até ser que faça sentido você fazer o futuro com o setor privado. Não faz sentido porque o setor privado não aplica nisso. É. Sabe por que não aplica isso? Porque isso é de longo prazo de retorno. O Brasil tem oportunidades onde você ganha em pouco tempo. Ganha em pouco tempo. Então, você não precisa aplicar um dinheiro assim para receber em 30 anos. Eles não fazem isso. Então, o que eu quero dizer, no fundo, é o seguinte: com essas visões de Guedes, Bolsonaro não entende nada. Bolsonaro é absolutamente zero em economia. Pode escrever, ele mesmo assume que ele é zero em economia, como é zero em outras coisas. Ele assume. Agora, o Paulo Guedes é mal intencionado. Paulo Guedes não é ruim, não. Ele é mal intencionado. Ele está intencionado em destruir o Estado brasileiro. Esse é o objetivo dele. Acabar com o Estado brasileiro. Ele diz: vamos acabar com essa porra. Quem é essa porra que ele fala? É o Banco do Brasil. Porra. Uma coisa que tem 150 anos, que garante, basicamente, a cidadania do crédito. Ele quer acabar com a cidadania do crédito. Porra. Ele quer transferir isso para a banca privada. Entendeu?
Sim, Esse é que é sim, o problema. sim, O que sim. acontece é o seguinte, infelizmente, no Brasil, a classe política não sabe que quem faz a economia é a política. Eles acham o contrário. Eles acham que é a economia que faz a política. E todos eles cedem aos chamados reformas, as coisas, porque eles sabem, eles não entendem que por trás disso, ou se entendem, são mal intencionados, por trás disso está a garantia da manutenção dos privilégios dos rentistas. É isso. Agora, a gente já está começando a caminhar para o final da nossa conversa. O senhor se preocupa, no debate político atual, já pensando talvez num novo projeto, 2022 chegando, aí mantém Bolsonaro, sai Bolsonaro, mas o senhor vê no debate político atual algum tipo de discussão nesse sentido de projeto, de ter uma visão de país diferente do que nós estamos vivendo há 30, 40 anos? Sim, eu vejo sim. Eu acho que existem, como em qualquer processo, existem aqueles que pensam que é necessário ter um projeto de longo prazo para esse país. Pô. Eu acho que o Ciro faz manifestação com respeito a isso. Acho o Ciro fiscalista demais para o meu gosto, mas eu acho que ele vê isso. Tá? Eu acho que o Requião vê isso. Tem alguns políticos que veem isso, entende? Agora, o problema todo é o seguinte: esses não têm acesso à mídia. A mídia retira eles dos debates. Por que que retira? Porque é uma ameaça aos rentistas. Entendeu? O problema é muito complexo aqui no Brasil. Porque para você poder fazer alguma coisa desse tipo, você tem que mobilizar a sociedade. Mas se você não tem elementos que mobilizem, como é que fica? A sociedade fica como está, completamente aparvalhada, né? Esculhambando o PT, esculhambando o Bolsonaro. É isso que nós estamos vivendo. E o que de útil isso traz ao país, eu pergunto? Nada, absolutamente nada. Em vez de discutir o que precisa ser feito, fica se discutindo o filho do Bolsonaro, que é um mentecapto, fica se discutindo o filho do Lula, que dizem que é ladrão, e por aí fica, não vai a lugar nenhum. Isso não resolve nada. Não sei nem se ele é mentecapto, nem se o filho do Lula é ladrão. Mas essa discussão é de uma burrice total. Eu não tenho que discutir filho de ninguém, eu tenho que discutir que país que eu quero. Sim, com certeza. E grande ponto, por exemplo, o senhor que já participou da administração pública, sabe que quando se discute esse tipo de coisas, por exemplo, o BNDES é uma tentativa clara de acabar com o BNDES, uma tentativa clara de privatizar a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, que são das instituições financeiras ligadas ao Estado, que você pode ter um controle de juros, de crédito. Então, quer dizer, acaba sendo uma grande distração em vez de nós discutirmos o que devemos discutir. É o que o senhor falou, tem outro ponto aí. Que começou a pandemia, de cara, os caras disponibilizaram 1 trilhão para os bancos, que teoricamente era para emprestar para as pessoas. Não emprestaram nada, e o dinheiro ficou aonde? E aí teve toda aquela discussão de dar o auxílio emergencial. Não, o tal do auxílio emergencial, eu até entendo que era necessário ter um auxílio emergencial evidente, ainda mais quando você tem pelo menos 30, 40% da população vivendo na informalidade, sem, correndo atrás todo dia para poder comer. Tá? Eu entendo isso. Agora, o problema que eu não consigo entender é por que não se criou um projeto nesse processo que dava às pessoas emprego. Por que não se fez um plano de investimento, por exemplo, em estradas? Por que não se fez um plano de investimento em melhoria das escolas? Por que não se fez? Por que, em vez de dar o dinheiro, não se fez isso? Não se deu às pessoas a ideia. Porque o que vai acontecer é o seguinte: isso vai acabar. Vai. Então, aquela frase que falam, por que você me quer tão mal, porque eu fiz tanto bem para você, aquela história da... Vai acontecer. Porque os caras vão achar que fizeram muito bem para eles e não fez. Porque deu um dinheiro a eles sem ter retribuição. Entende? Se Sim. tivesse feito um plano, vamos listar para fazer uma série de coisas que esse país precisa. Vocês vão ganhar um salário mínimo, ou mais que um salário mínimo, não é R$ 600, mas vão produzir algo útil, vão se sentir participantes de um projeto, as coisas seriam muito melhores, pô. Porque tinha que se dar. Evidentemente que as pessoas tinham que ter renda, elas precisam sobreviver. O flanelinha precisa sobreviver, pô. Se o cara não anda de carro na rua, ele não vai receber. O camelô, se a pessoa não anda na rua, ele não vai receber, porque não vai conseguir vender o produto. Então ele tinha que ter renda para poder comer.
Agora, dá renda para ele em troco de alguma coisa que ele faça útil. Tá? Até, por exemplo, pagar a banca dele de camelô. Para ele ficar lá, você vai ficar aqui, mas vai receber para isso. Pode dar o dinheiro e não precisa de nada. Não sei se está me entendendo. Então, Sim, sim, sim. Tô entendendo, tô entendendo. É o grande ponto, né? O Brasil, como o senhor falou, não tem um projeto. O Brasil não sabe aonde quer chegar, né? Eu acho que esse é o ponto. Não sabe de onde vem e nem para onde quer como que vai? chegar. É isso mesmo. Não Você sabe, falou, né? Falou perfeitamente, Fernando. É isso mesmo. não Nós sabe, vivemos esse problema. não E sabe. aí, por que não sabe? Porque não tem planejamento, não tem discussão, não tem cidadania. Em vez da gente discutir o que a gente tem que fazer, a gente fica preocupado com a Lava Jato, com o Aras querendo pegar o Moro, com toda razão, com os caras votando, dizendo que pô, foi um processo político, porque denunciou o Palocci uma semana antes da eleição. Tudo isso é verdade. Tudo isso demonstra a falta de controle que a sociedade tem sobre os seus órgãos. Porque a sociedade não discute, ela é levada por fake. Se é a maior fake que existe, é a manchete dos jornais. Essa é a maior fake. Ela leva toda a população para qualquer lugar. E a população vai, porque já diziam o seguinte: não precisa você mentir, basta você fazer a pauta. Você faz a pauta, você leva a população para onde você quer. É verdade. Professor, está aqui chegando no final. Há motivos para o Brasil, para o brasileiro ter esperança no Brasil? Claro, basta ver o país. Pô. Um país com o potencial que o Brasil tem. Pô, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem condição de sonhar em ser grande, porque já é grande. Você imagina o sim, gosto muito do Uruguai. Você imagina o que pode pensar o Uruguai? O que pode pensar o Paraguai? O que pode pensar o Congo? O que pode pensar Mali? O que pode pensar até a Alemanha hoje? O que pode pensar a Alemanha? Um país que tem uma contingência territorial clara. O mundo é dos grandes países. O mundo é dos grandes países. O que eles chamam de países de baleia. Esse é o mundo. O Brasil é um deles, pô. Então tem uma perspectiva histórica enorme. E, aliás, o Brasil tem uma qualidade que nenhum dos outros tem. O Brasil tem o povo mundo posto dentro dele. Aqui, nosso passaporte aceita qualquer fotografia. É verdade. Tem diferença enorme em relação aos outros. É verdade. Isso é uma vantagem enorme para construir o sonho que persegue a filosofia do Ocidente, que é a construção de uma única pátria humana. O Brasil tem as condições de fazer isso. Então, o Professor, Brasil é um país enorme. professor, agradecer aí pela presença, pelo bate-papo, né? Pô, foi uma aula aqui, muito obrigado. E galera, vocês estão sempre aí, esteja acompanhando o canal. Muito obrigado, professor. Aí vamos, né? Vamos estar batalhando para discutir o país. Eu só tenho a agradecer essa oportunidade e parabéns pelo trabalho que você vai fazendo, tá bom? Está Obrigado, fazendo professor. aí, tá conscientizando o povo brasileiro da necessidade de ter mudanças. Um grande abraço para você e parabéns pelo seu trabalho. Viu? Muito obrigado, professor. Galera, até a próxima. Vai continuando curtindo aqui os canais Fernando Mendonça, Recife, São Carioca, sempre trazendo um papo sobre o país. E até a próxima.